Galo! É, Galo! Mais uma derrota do Atlético no Campeonato Brasileiro. Mais um jogo com uma atuação muito ruim do Atlético. Desta vez, no Barradão. Galo foi derrotado pelo Vitória por 1-0. O Atlético chegou, gente, a 4 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas seguidas. O gol do Vitória saiu logo aos 5 minutos do primeiro tempo e foi um golaço do atacante Eric na primeira finalização do Vitória no jogo. Ele cortou para a perna esquerda, o Guilherme Arana não acompanhou e o Eric acertou a gaveta do goleiro Everson logo no início do jogo. A partida foi marcada pelo duelo de técnicos interinos, sendo Lucas Gonçalves no lado do Atlético e o Rodrigo Chagas no Vitória. O Lucas Gonçalves não inovou, não mudou nada na escalação do Atlético. Colocou em campo o mesmo time que havia começado a partida contra o Cruzeiro na Arena MRV, último jogo do Cuca no comando ainda pela Copa do Brasil. Já o Vitória voltou a vencer depois de 6 jogos no Brasileirão. Lembrando, hein? Última derrota do Vitória tinha sido para o Flamengo no Maraca. Goleada histórica, maior goleada nos pontos corridos. O Vitória perdeu para o Flamengo de 8-0 e adivinhem, se recuperou em cima do Galo. Mesmo nessa crise, quase 30 mil torcedores compareceram ao Barradão, fazendo a festa no triunfo do Vitória, que volta a vencer no Campeonato Brasileiro. É o Galo ressuscitando mais um no Campeonato Brasileiro. O Caixa Mário Henrique, a voz da massa, o dono do gol, fez ao final do jogo um importante desabafo. O Caixa representa a massa atleticana e, claro, como todos os torcedores, o Caixa também tá pé da vida. Fala aí, Mário. Falar o que a gente tem falado sempre, né, do time que tá desconexo, que tem um espaço gigantesco entre a defesa e o ataque. Tá sem treinador nesse momento, porque tá para fechar com o ex-treinador do Porto, mas ainda não há confirmação. Se ele viu esse jogo hoje, tem 2 possibilidades. Ou ele vai ver que tem muito trabalho e vai vir, ou ele desanima e nem vem. Porque o Atlético tá muito feio. Tá muito feio o futebol do Atlético. Muita dificuldade. O Atlético, as partidas que venceu esse ano, venceu sofrendo muito, tendo que fazer um esforço danado. Muita entrega do Scarpa, correndo, Hulk correndo, Coelho correndo. Mas Natanael ali na direita também, com dificuldades. O Dudu também só correu. O Atlético não tem uma jogada sequer, é só cruzamento na grande área. Então, muito trabalho no Atlético pela frente. Aí vão dizer, falou, Caixa, você estava falando que você acredita num título importante esse ano. Eu continuo acreditando porque não acabou. O Atlético está vivo em 2 competições, já que o brasileiro agora tem que começar a preocupar com a parte de baixo. A gente tem que ver, é a realidade. Mas não é porque ninguém pediu para eu falar que eu acreditava, não é que eu sonhei e acordei acreditando, não, é porque eu sou atleticano. E eu acho e achava que esse time iria jogar mais, principalmente com o Cuca, que é o maior vencedor da nossa história. Isso não aconteceu, fica um time desorganizado, um time desinteressado, eu não posso falar, os caras estão jogando mal mesmo, porque o time até corre, a gente vê isso aqui, vê isso na Arena MRV, o time tá sem conexão nenhuma, um vazio gigantesco no meio campo, o time não se encontra e as pouquíssimas vezes que a bola passa na grande área, empurra para dentro, a exceção do Coelho, que deu uma bola na trave hoje, dei a ele o voto de melhor em campo, embora até ele, que é um dos melhores do time, com ninguém jogando nada, tá arrastado para baixo também, e o Atlético tem muita coisa para ser feita do lado técnico, do lado de tática, do lado esportivo em campo, porque realmente o time não jogou, o time do Cuca não jogou. Vamos ver se o time do próximo treinador vai jogar. Tá difícil, hein, Mário? E ó, já a galera quer saber quem é o novo técnico.
quem será o novo comandante do Atlético. O Cláudio Rezende está aqui na apuração, finalizando tudo a respeito desse acerto com o novo técnico atleticano. Quem vai ser o novo comandante do Galo? Antes do Cláudio Rezende, vamos ouvir os personagens do jogo de ontem. O goleiro Everson falou sobre o momento difícil, muito delicado, que o Atlético passa nesse momento na temporada. Everson. A gente vem num momento de oscilação, um momento de resultados ruins. Então, o próximo treinador que vem, a gente vai ter 1 semana e meia para poder trabalhar, para poder entender a metodologia, para poder fazer uma equipe mais forte e voltar ao caminho das vitórias, que é o principal. Sabemos que temos jogos importantes aí no segundo semestre, na volta da parada da data FIFA, um jogo muito importante, onde a gente tem que se fortalecer muito para poder vencer o nosso rival dentro da casa dele. Então, o primeiro caminho é voltar ao caminho das vitórias com o novo treinador, para que a gente possa retomar a confiança, que é de suma importância para o atleta profissional no O Everson, nesse momento, o torcedor está preocupado, né? Pelo momento, também pela situação de não ter um treinador, o próximo jogo ser decisivo. Você pode passar pro torcedor, né? Até numa situação de confiança, de que ele pode acreditar nesse elenco, mesmo com a mudança de treinador agora? Bom, Breno, primeiro o torcedor está na razão dele, fica um pouco ansioso, a equipe perdendo jogos, não tem a confirmação de um treinador ainda, mas sabemos que provavelmente nos próximos 2-3 dias isso daí vai ser definido até a gente voltar ao treinamento, a apresentação. Provavelmente vamos estar com um novo treinador para que a gente possa dar seguimento no ano. A gente estamos em 3 competições ainda, obviamente precisamos voltar a vencer no Brasileiro, depois pensar em passar no Sul-Americano, mas isso com um novo comandante, sabendo a metodologia de trabalho dele, para que nós jogadores possamos ajudá-lo e ele ajudar a gente, para a gente possa fazer uma equipe vitoriosa e vencedora nesses últimos meses que a gente tem de competição. Qual o principal desafio agora desse novo técnico, de vocês, jogadores, Everson? Foi uma semana difícil, mas tem uma data FIFA aí agora e os mata-matas vão chegar e o Brasileirão. Sim, Cláudio, momento difícil, mas a gente tentar aproveitar esses 10, 11 dias de trabalho que a gente vai ter com o novo comandante. Com certeza, nós atletas profissionais já conseguimos assimilar muito bem um trabalho do próximo treinador e com certeza a gente aproveitar esse tempo que a gente vai ter, esses dias de trabalho que a gente vai ter, para que a gente possa trabalhar, evoluir, melhorar e, como eu falei, voltar ao caminho das vitórias, que automaticamente vai voltar a confiança para que a gente possa terminar bem o ano. Boa! Everson, goleiro do Galo aqui no Rádio Esportes. Agora presta atenção na fala do zagueiro paraguaio Júnior Alonso. Lembrando, quem trouxe o Alonso para o Atlético foi justamente na era Sampaoli, que a torcida, a rede social, a bolha do digital tem falado muito no Sampaoli. O Júnior Alonso pediu o Sampaoli sem citar o nome do técnico argentino. Presta atenção. É só trabalhar, nós como grupo temos a obrigação de melhorar, né? Todos nós somos culpáveis pela situação do clube, pelo nosso rendimento. Então, o mais importante é ter humildade para aceitar isso e quando chegar o treinador, trabalhar da melhor maneira, né? A gente precisa de trabalhar, não precisa de criar amizade nem dar bom dia. O mais importante é que o treinador chegue aqui e faça um grande trabalho conosco e nós aceitar todos os trabalhos deles. Como é que tá o grupo, né? Como é que você sentiu o grupo em relação a isso, essa saída, né? A gente pode dizer que o grupo tem força aí para reagir ainda, tem Cruzeiro pela frente? Temos a obrigação de ter força. A gente é profissional, o clube está cumprindo com suas obrigações para conosco, né? Então, temos a obrigação de melhorar, temos uma responsabilidade muito grande que é competir contra Cruzeiro e já tudo o que acontece depois do Brasileiro, né? Temos as quartas de final da Sul-Americana também. Então, como grupo, temos que ser forte, aceitar a realidade, ser resilientes e trabalhar. Não conheço outro tipo de jeito para melhorar. O Alonso, o torcedor começa a ficar preocupado com a parte de baixo da tabela. O ano passado o Galo, na última rodada, conseguiu escapar do rebaixamento. Há uma preocupação nesse sentido no grupo agora também? Sim, é uma preocupação porque a gente não quer voltar a viver o que aconteceu ano passado, né? Agora estamos praticamente com 20 jogos, né, no Campeonato Brasileiro, então temos mais 18 rodadas para melhorar isso, temos a obrigação de fazer isso, então agora com o novo treinador que vai chegar, que não sabemos quem é ainda, esperamos poder melhorar muito para que isso possa acontecer. Não sabemos quem é, mas mandou a letrinha, né? Não tem que dar bom dia, aquela história do Sampaoli e Ranzinza, né? Que não cumprimenta ninguém, tem que chegar e trabalhar. Galo! Galo perdeu mais uma, desta vez sob o comando do técnico interino Lucas Gonçalves, que treinou, comandou o Galo, não mudou em nada o Atlético, colocou o mesmo time do Cuca, que foi demitido após a derrota para o Cruzeiro na Copa do Brasil. Lucas Gonçalves aqui no Rádio Esportes. E essa derrota do Galo, Lucas? Conseguimos ainda melhorar no primeiro tempo, não o suficiente
para buscar o empate. Segundo tempo, acho que evoluímos ainda mais, principalmente com as trocas, a equipe se tornou mais ofensiva. Mas quando a gente vive um momento desfavorável, a confiança dos jogadores ela fica em baixa. E aí na hora do último lance, na hora de fazer a finalização, na hora de fazer o gol, as coisas acabam não acontecendo. São fases que acontecem no futebol e a gente que vive nisso sabe que é difícil para passar por esse momento, sabe? Então agora é tentar retomar a confiança e buscar crescer no campeonato. O Lucas Gonçalves também falou sobre como encontrou o grupo após a saída do Cuca, o psicológico dos jogadores do Atlético, a confiança em campo, a gente já viu, tá lá embaixo, hein, Lucas? A gente viveu certamente a semana mais difícil da temporada, né? Numa derrota de clássico, numa Copa do Brasil, numa saída de um treinador. É difícil assimilar tudo em 2 dias, ter que preparar uma equipe para jogar num jogo contra um adversário que também está vivendo um momento difícil, que também vai buscar um momento de superação. E sabíamos da dificuldade que ia ser. Mas a gente tem que digerir essas situações o mais rápido possível, porque o tempo ele não perdoa. O Campeonato Brasileiro é jogo atrás de jogo e a gente tem que recuperar o mais rápido possível. O CSO é o homem forte do futebol do Atlético. Paulo Brax conversou com o Cláudio Rezende após o jogo e traz uma fala forte. Qual o perfil de técnico que o Atlético tá atrás? Quem o Galo vai buscar para ser o novo comandante? Vamos ouvir o Paulo Brax, homem forte do futebol do Galo, aqui no Rádio Esportes. Muito, muito difícil. Um momento que a gente admite que estamos com uma queda que ela é inadmissível de performance, de resultado no Campeonato Brasileiro. Nesses, salvo engano, 8 jogos após o retorno, né, da parada, a gente tem um desempenho muito ruim. Tivemos uma vitória só. Não é isso que a gente planeja e não é isso que a gente aceita como resultado dentro do nosso planejamento. Foram 6 jogos fora, foram 2 jogos em casa, mas isso não é desculpa. A gente teve uma semana muito difícil, também não é desculpa. Talvez a semana mais difícil que a gente teve no ano. E tivemos aí a queda do treinador, a queda do comando técnico, a troca que vai acontecer. Então a gente entende que é uma necessidade. A gente está trabalhando isso desde a saída do Cuca. E na reapresentação do elenco a gente já quer ter esse novo treinador para ter essa retomada. Estamos em 3 competições. Isso é positivo, só que a gente não pode ter essa performance que a gente está tendo. Entendemos que fizemos movimentos bons na janela, qualificamos o elenco. Então a gente tem que passar essa fase ruim, ter controle emocional. O torcedor tem toda a razão de estar chateado, nós também estamos. Não estamos confortáveis, vamos aumentar a cobrança, que já está acontecendo, mas vamos ter esse controle emocional para a gente retomar no Campeonato Brasileiro, porque o desempenho está muito ruim e todos são cientes disso. Bom, só em relação, você falou aí na representação, já a expectativa de ter um novo treinador. É isso mesmo? O Atlético já está encaminhado com outro treinador? Sim, está encaminhado, não vou abrir nomes. Muito se especulou nesses dias e até de uma maneira agressiva, ruim, muita notícia falsa, muita informação falsa. E aí cria uma informação falsa, se critica uma informação falsa e a gente tem que justificar uma informação que não é nossa. Isso causa também um dissabor no torcedor muito grande. Isso mexe com a gente aqui, mas a gente tem que manter o pé no chão, trabalhar. A gente está muito próximo de concretizar esse treinador. E não é um treinador para uma semana, não é um treinador para a volta do jogo com o Cruzeiro, é um treinador de médio e longo prazo. E a gente precisa de critério e convicção para fazer, e dessa forma que nós estamos trabalhando. Muito bem, Paulo Brax aqui no Rádio Esportes. Nós vamos falar já sobre o novo técnico do Atlético. É curioso, né? Quando vem qualquer palavra da diretoria do Atlético falar em médio e longo prazo para treinador. Isso nunca aconteceu no período de SAF do Atlético. Vejamos se o próximo treinador vai ter melhor sorte. Mas, antes de falar
sobre quem será o técnico. Cláudio Rezende está finalizando a apuração, voltando de Salvador com o time do Galo. Cláudio Rezende está em cima da notícia. Vamos falar sobre o jogo de ontem, né? Que joguinho medonho do Atlético. Mais um, né? Mais um joguinho ruim. Aí não basta também a fase. O cara me acerta um chutaço na gaveta, um golaço do Eric logo no início do jogo para acabar de jogar tudo por terra do planejamento do Galo pro jogo. Nath Fiuza, bora falar do Galo. Primeiro sobre o jogo, desempenho do Atlético. Eu vou te falar, o Galo pra mim já começou perdendo o jogo quando o Lucas Gonçalves repetiu a escalação, né? Então, Dudu, pelo amor de Deus, hein, Dudu? Pelo amor de Deus. Aí os caras começam, Nath Fiuza, do mesmo jeitinho que começou contra o Cruzeiro. Bom dia, Nath. Oi, Thiago. Boa tarde, né? Pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, começando mais uma semana, mais um mês juntos. Boa tarde também pro Alexandre Simões. Pois é, eu acho que mais do que a questão de desempenho, né? A gente já imaginava que seria um Atlético talvez um pouco desorganizado dentro do campo, um Atlético que foi treinado pelo Cuquinha, que depois foi embora junto com o Cuca, e chegou o Lucas Gonçalves, que deve ter organizado de alguma forma ali o time pro jogo, muito mais na base da conversa e dos vídeos. A gente queria ver um Atlético ali minimamente competitivo, justamente no sentido de dar uma resposta ao torcedor depois de tudo que aconteceu ao longo da semana, em especial a derrota no Clássico para o Cruzeiro, mas também considerando o cenário de dificuldade no time no Campeonato Brasileiro. O Atlético não tem tempo a perder no Brasileirão, porque a situação é complicada, o time está numa situação delicada, né, ali muito próximo da parte de baixo da tabela, que nunca foi, obviamente, o objetivo da equipe. E essa resposta não veio na postura mesmo, no desempenho, né? E aí nem acho que é questão de corpo mole, nem nada disso, mas assim, é um time desorganizado, é um time que compete menos que o seu adversário. O Vitória vinha de uma goleada por 8-0, você quer ambiente pior do que esse? E o Vitória conseguiu dar uma resposta melhor que a do Atlético, com um elenco pior. O Atlético, em termos de qualidade, tinha muito mais possibilidades de se reerguer do que tinha o Vitória. E dentro do campo, o que a gente viu foi justamente o contrário. O Atlético perdeu para o Grêmio quando o Grêmio vinha da derrota para o Sport. Quando o Grêmio conseguiu ser o único time da Série A que tinha perdido para o Sport até então no campeonato. Qual ambiente era pior, o do Grêmio ou o do Atlético? E o Atlético conseguiu sucumbir para esse adversário, como sucumbiu ontem pro Vitória. Então é um time desorganizado, um time espaçado, é um completo cemitério de ideias, é basicamente uma bola que fica sendo chuveirada lá na área para um centroavante que não existe. Os grandes nomes do Atlético não correspondem, como você acabou citando aí, o Dudu. A gente enxerga ali muita luta do Scarpa, muita luta do Hulk, mas muito longe, né, do desempenho que a gente sabe que eles são capazes de entregar, e o resultado tá aí. Uma derrota para um time que é muito inferior, para um time que tem muito mais limitações que o Atlético, e a preocupação e o sinal de alerta que tem que estar gritando na porta da entrada da cidade do Galo, porque o Brasileirão é coisa séria, o campeonato cobra lá na frente, e na minha opinião o Atlético tá brincando com fogo, viu, Thiago? Ô Alexandre Simões, quero também a sua opinião. Nath Fiuza lembrou detalhes importantes, né? Como o Atlético ressuscita time morto no campeonato. Como o Atlético... E não é de hoje, não. Isso é uma coisa histórica do Galo do brasileiro. É impressionante. Tá em crise, pegar o Galo e tudo melhora. Simões, jogo de ontem muito abaixo de novo. E a situação matemática do Galo, Alexandre Simões. Você que é entendido dos números... Que, pós-Copa do Mundo, desempenho do Atlético é pífio e começa a beirar o desespero com esse Z4, hein, Simões? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Nath. Boa tarde quem acompanha a gente. Vamos falar desses números rapidinho. A chance do Atlético ser campeão brasileiro é 0,010. É menor. Zero. É um zerão bem grande. Tá um zerão bem grande. Isso. É menor que a gente fazer um cartão da Mega Sena amanhã com 6 números e ganhar. Então não tem chance. Vamos pro próximo número. Libertadores, 6%. Rebaixamento, 11,4%. Então o Atlético tem 20 de 38 jogos disputados no Campeonato Brasileiro e a briga dele é para não cair. Porque é o que ele tem mais chance de acontecer. Campeão é 0,01. Isso aí é quase eu ganhar na Mega Sena amanhã. Libertadores, 6%. E rebaixamento, 11,4%. Ô, Thiago, quando parou o Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes, o Cruzeiro tinha 4 pontos a mais que o Atlético. Hoje tem 20.
Ok, o atleta tem 2 jogos a menos, mas é uma coisa considerável. Agora vamos falar do Lucas Gonçalves, que é o interino. Ô, gente, se é pra ele montar, pra ele botar em campo o mesmo time do Cuca, não precisava tirar o Cuca. Ele tem um argumento que não teve tempo pra treinar. Ok, ele tá lá um tempão, tenta um negócio diferente. Treinar, pô. Parece que treinar tá piorando. Teve tempo pra treinar aí, piorou, voltou, não parou pra Copa do Mundo de Clubes? Não parou pra Copa do Mundo de Clubes? 40 dias, né? Não teve tempo de treinar? Ah, louco. Melhorou? Trouxe reforço. Melhorou depois da Copa do Mundo piorou. de Clubes? Então lá não tem tempo de treinar. Pelo amor de Deus, meu filho. Vai, muda, tenta, mostra a sua cara, tenta algo de diferente, tenta botar jogador que você acha que pode motivar o time, que ir pra cima, que vai... Isso é até difícil, né? Mas de toda forma, assim, pra manter o mesmo time, mantinha o Cuca, tá? Mantinha o Cuca. Outra coisa, um desses reforços aí que você está dizendo, né? O Alexander ainda está vivendo altos e baixos, o Renier, a primeira impressão é de que o atleta tinha trazido o Zico, agora, mas é adaptação ainda. E o Dudu, eu espero muito de você. Você tem um potencial absurdo. Mas até agora... Será que tem mesmo? Não passa de jogada de marketing. Tem 3 anos que o Dudu não joga nada, gente. O Dudu não passa da camisa 92. Que é uma bobagem, né? Não passa de ser o camisa 92 o Dudu. Não tá jogando nada. O Cirilo na jornada ontem citou os números do Dudu. Se é um menino da base, eu acho que eles rebaixavam ele de volta pra base. Atuação horrível do Dudu. Contra o Cruzeiro ele não jogou nada. O lado dele foi uma avenida. O Kaique deu um baile nele. Toda hora chegava na linha de fundo. E com o Cruzeiro não jogando tudo no primeiro tempo, hein? Então, quer dizer, aí mantém o Dudu. Pra quê? Sabe? É uma situação, o Thiago, que eu não consigo entender. Aí vem o Júnior Alonso, dá palpite em treinador. É outro que não tá jogando nada. O Júnior Alonso de 2021 tá em 2021. Não tá apresentando nada. Um zagueiro fraco, lento, que não tá acrescentando nada pro time do Atlético. Entendeu? Então, quer dizer, é uma situação... O que o Arana tá jogando, Thiago? Jogador de seleção brasileira, o cara era pra estar na última Copa do Mundo. O Arana tá jogando nada. O gol do Vitória ontem ficou cercando o cara, parecendo que era pelada de final de ano. Sabe? Então, chamar essa turma na responsabilidade também. Chamar na responsabilidade. O Scarpa ontem, no primeiro tempo, errou todos os passes. Não consegue jogar. Não consegue jogar. Sabe? Então, quer dizer, um negócio... O Alexander, que começou bem demais. Já tá no gol do Cruzeiro lá, do Fabrício Bruno lá, ficou olhando o cara. Mas time ruim frita jogador, né, Simões? Ok que time ruim frita jogador, mas eu acho que tá na hora de dar um algo a mais, sabe? De tentar o time é ruim também por conta do desempenho deles, né? Mas os jogadores são ruins. O Arana é ruim. Claro que não. O Júnior Alonso é ruim. Não. O Scarpa é ruim. O Hulk é ruim. O Alonso eu tenho minhas dúvidas. O Alexander é ruim. O Alan Franco é ruim. O Renier é ruim. O Coelho é ruim. Pô, gente, o ataque do Vitória é o Renato Kaiser, que é bom jogador, mas tem uma carreira extremamente prejudicada por questões de lesão. No lugar dele entrou o Carlinhos. Né? O ponta esquerda do Vitória é o Oswaldo, que já tá com... Né? Então, quer dizer, gente, o Atlético perdeu e perdeu bem perdido pro Vitória, tá? E ontem, se não é o Everson, o Coelho jogou uma bola na trave. Se não é o Everson, isso não é a fragilidade técnica do Vitória, tinha perdido demais. Então, quer dizer, tá na hora também de dar uma chacoalhada nessa turma, porque parece que a coisa não tá caminhando como deve caminhar. E agora não tem mais a desculpa de salário, né? Porque antes, o salário, porque tá atrasado, porque o bicho, premiação... Não, extremamente complicado. E tem mais, Lucas Gonçalves, a próxima vez que você for interino, meu filho, muda. Não põe o mesmo time, não, porque aí não precisava demitir o treinador. Não tive tempo de treinar. Pô, mas treinou e piorou. Parou pra Copa do Mundo de Clubes e voltou pior. Então, quer dizer, às vezes não treinar é lucro. Alexandre Simões, Ô, Thiago. aqui no Rádio Esportes, Nath. E só essa questão das desculpas que o Simões falava, o Atlético não tem mais muletas, né? Porque
é a falta de tempo para treinar. Mas aí o Cuca teve os 40 dias da pausa para o Mundial de Clubes e o desempenho pós-Mundial é pior. O desempenho do Atlético é de 16%. Isso aí é desempenho de time de rebaixamento. É a falta de contratações. Tudo bem, não chegou lá o primeiro volante, marcador, mas chegou o Alexander, chegou o Reinier, chegou o Biel, chegou o Dudu. E o que de fato essas peças acrescentaram até agora? Nada. Por quê? Porque não existe um time, não existe uma ideia coletiva, não existe algo pronto para também essas peças se encaixarem. E individualmente os grandes não estão aparecendo, como o Dudu poderia aparecer por causa da carreira, do histórico, da qualidade que a gente sabe que ele tem. Aí tem um terceiro ponto. Naquele momento antes da pausa para o Mundial, haviam jogadores lesionados. Esses jogadores foram recuperados e parece que continuam lesionados, como é o caso do Arana, que não corresponde, não joga nada. E até a desculpa de estar envolvido em 3 competições do número excessivo de jogos, ela cai por terra quando você faz comparação com outros times. É o caso do Fluminense, que também está envolvido em 3 competições ao mesmo tempo e faz um Brasileirão muito mais digno que o do Atlético e que esteve inclusive lá no Mundial de Clubes. É o caso do Bahia, que tem 10 jogos a mais que o Atlético na temporada, porque disputou Libertadores, Sul-Americana, Copa do Nordeste e é um time hoje de G4. Tomou uma sapecada para o Mirassol no final de semana, é verdade, mas é um time de G4 e está nas quartas de final também da Copa do Brasil. Faz um Brasileirão muito mais digno. Esses times têm um elenco tão pior assim que o do Atlético, tem uma estrutura tão pior assim que a do Galo no dia a dia para se trabalhar? É claro que não. Então tá faltando também assumir as responsabilidades para ver se a coisa engrena, né, Thiago? É isso, o Cláudio Rezende vai chegar com a informação do novo técnico. Precisamos trazer a informação se o Galo já tem treinador. Mas só mais uma coisa, tá, Thiago? O Atlético ontem pilhou atacante. O Júnior Santos não entrou. Júnior Santos. Pô, mas é a maior contratação. 50 milhões, hein? Empilhou atacante, entrou 5 alterações e ele não foi nem lembrado, né? Ele não entrou. Cláudio Rezende, como é que tá a situação da busca pro treinador? A massa atleticana tá aqui no YouTube em peso, bombando, hein? No YouTube, no Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial, você pode mandar aí sua opinião, responder também a pergunta de hoje, os 2 times que venceram fora de casa na rodada do Brasileiro, mas todo mundo quer saber, quem será o próximo técnico do Galo, Cláudio? Boa tarde, Thiago Reis. É o Galo com 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Nas últimas 4 rodadas, apenas 1 ponto conquistado e o sinal de alerta ligado com relação à zona de rebaixamento, que vai ficando cada vez mais próxima da equipe. Agora, pausa, próximo jogo do Galo só no dia 11, tem agora a data FIFA e 3 jogadores já estão servindo seleções. Zagueiros Júnior Alonso, Ivan Roman e também o volante Alan Franco. Os demais voltam a treinar na quarta-feira à tarde. E a diretoria do clube trabalha, se apressa para ter o novo treinador, o argentino Martín Anselmi, para trabalhar a partir de quarta-feira. Ele que está sem clube, o último trabalho foi no Porto, durante o Mundial de Clubes nos Estados Unidos. Portanto, o Galo, nesse contexto, chegada de novo treinador e precisando reagir, principalmente no Campeonato Brasileiro. E a estreia dele já será no Clássico contra o Cruzeiro no dia 11, Thiago. Martín Anselmi, Alexandre Simões, 40 anos de idade, uma carreira meteórica aí, né? Futebol mexicano, Cruz Azul, foi vice-campeão por lá no Porto, uma passagem muito ruim, se destacou no Independiente Del Valle. E aí, Simões, é a solução? O Martín Anselmi, tão jovem, 40 anos de idade, para chegar a implementar aí o seu conceito de maneira rápida, urgente, e o Atlético precisando de soluções para ontem, Simões. Thiago, a gente torce muito para que seja, né? Mas antes de a gente ter a demonstração do trabalho dele, é uma aposta, né? É uma aposta. Assim como foi uma aposta o Milito, assim como foi uma aposta o Turco Mohamed, é isso. O futebol, o Vojvoda foi uma aposta do Fortaleza que deu extremamente certo. O próprio Abel, a gente pode dizer que foi meio que uma aposta do Palmeiras, né? Que deu totalmente certo. Então, quer dizer, é um cara que tem ideias, fez um belo trabalho no Independiente Del Valle, né?
e isso acho que precisa ser considerado. O último trabalho dele foi muito ruim no Porto, foi demitido após o fracasso do time na Copa do Mundo de clubes, principalmente, né? E no Campeonato Português também não esteve bem, mas é um cara jovem, com vontade de trabalhar e que tem a carta branca. Eu acho que a carta branca no futebol ela é fundamental. Eu acho que, Thiago, o futebol está mostrando cada dia mais, tá? Cada dia mais, a importância da questão técnica e tática do jogador. Tá? O atleta tem um exemplo claro aqui, o Cruzeiro, que o Jardim tirou muito medalhão do time, o time passou a jogar. Tem a entrevista do Jardim falando do Wanderson, que talvez tecnicamente seja o jogador mais fraco do Cruzeiro, destacando a importância dele. É muito isso, tá? A Copa do Mundo de Clubes mostrou isso, né, o Thiago? Foi tanta zebra que não dá nem pra gente destacar, né? Foi tanta zebra. Aliás, é a última imagem dele, é uma imagem ruim, né? Perdendo pro time do Messi. Né? Perdendo pro time do Messi. Então, é isso. Eu acho que é isso. Dá a carta branca, se vai apostar, tomara que dê certo, ele tem suas qualidades, um treinador jovem, mas aí precisa ser um projeto. Precisa ser um projeto, até porque o Atlético vem falhando nisso sistematicamente. Depois de 2021, em todas as temporadas, o Atlético teve 2 treinadores por ano. Fica muito difícil você trabalhar, você gerir futebol dessa maneira. Ô, Nath, falar em projeto com o cara que vai ter uma semana para pegar o Cruzeiro, perdendo de 2-0 numa Copa do Brasil. O nome do Martim me parece aquela história do nome certo na hora errada, né? Pode até ser, pode vir a ser um grande treinador, mas já chega lá exportando, diria, um rabo de foguete danado, Nath. Tiago, você leu a minha mente. Eu tenho exatamente essa ideia a respeito do Martim Anselmi. É o nome muito promissor, é um nome legal num momento que talvez não favoreça, né? Porque é um treinador muito jovem, tem só 40 anos, a gente não sabe se ele terá justamente essa autonomia que o Simões citava, que para mim é o ponto-chave de toda essa história, porque ele vai chegar num ambiente de muita pressão, com muita gente precisando corresponder, então com muita gente precisando ali daquele balanço mesmo no vestiário. Ele é um cara que não chega com tanto escopo assim, ele tem a idade aí praticamente de alguns jogadores que o Atlético tem nesse vestiário, nesse elenco. Até que ponto ele vai conseguir motivar, até que ponto ele vai conseguir impor esse respeito, até que ponto a diretoria está disposta, inclusive, a dar a ele essa autonomia para colocar alguns desses grandes nomes no banco de reservas, se assim for o necessário, se assim ele entender. E aí, se ele não conseguir fazer todas essas mudanças que são importantes, ele vai aguentar esse ambiente de pressão, ele vai ter tempo suficiente para impor o seu futebol, a forma como ele gosta que o time atue. E aí a pouca experiência, né, o fato de não ter ainda um trabalho aqui no Brasil. Ele foi auxiliar lá no Internacional, mas é muito diferente, a responsabilidade, a pressão, a exposição, é tudo muito diferente. Então, eu acho que é um treinador com ideias promissoras, é um olhar legal do Atlético no mercado. Ele gosta que os times dele joguem de uma maneira mais propositiva, dominando o adversário, marcando lá em cima, que o torcedor do Galo gosta também, né, desse time mais ofensivo, mas eu não sei se esse ambiente que ele vai encontrar vai favorecer, e talvez isso faça com que ele não dure muito. E esse papo do Brax de que é um trabalho a médio e longo prazo, infelizmente eu só acredito vendo, porque eu acho que o jogo contra o Cruzeiro nem devia passar pelo trabalho dele, sendo bem sincera, por mais que ele tenha alguns dias para trabalhar o time antes do jogo lá no Mineirão. É mais Copa Sul-Americana e Brasileiro, mas ainda assim a gente sabe que se perder aí 2, 3 jogos em sequência logo no início dessa trajetória, é o resultado que faz com que o trabalho já comece a dar errado. Então, eu penso assim como você, talvez fosse um olhar legal do Atlético no mercado, mas eu não sei se ele vai encontrar um ambiente que favoreça ele conseguir trabalhar com tranquilidade. 12:21. Então, só lembrar que assim, é uma situação parecida com a do Milito, né? O Milito encarou esse desafio de pegar o Cruzeiro no Mineirão numa desvantagem menor, porque tinha empatado na Arena MRV, e conseguiu reverter, né? Fez um 3-1 e foi campeão. Um Cruzeiro muito inferior, não dá pra comparar aquele Cruzeiro do ano passado com o Cruzeiro desse ano, não dá pra comparar o comando técnico, mas de toda forma, o clássico
tem histórias que mostram que, assim, eu concordo com a Nath, assim, você não pode avaliar o serviço dele a partir do clássico contra o Cruzeiro, né? Mas, por outro lado, eu acho que, assim, não está decidido. Acho que o clássico está completamente em aberto ainda, embora o Cruzeiro tenha uma grande vantagem. Se o Anselmo virar o jogo, você já prepara busto pra ele lá na Cidade do Galo, e outra aí já vira balé. Mas lá o Milito também era Campeonato Mineiro, era início de temporada. Agora a gente tá falando de um cara que vai chegar em setembro com um time a 2 pontos da zona do rebaixamento, né?